A todos. Queria chamar para a mesa então a Rita e o Jeff, por favor. E estamos conectados com a Vânia e o Scott, a Daisy e aguardando a Luciana Hartmann também. Então, eu vou aprender com a Jean, ficar na escuta e passar a palavra para a Vânia. Oi, gente, tudo bem? Eu queria, antes de mais nada, agradecer a vocês por essa trabalheira, né, para poder permitir que a gente participasse dessa homenagem a Jean. E também é uma homenagem muito especial, né, porque a gente tem o costume de homenagear as pessoas quando elas não estão mais com a gente. Então é um privilégio poder homenagear uma pessoa com a presença dessa pessoa, né? Então, é uma pena que a gente não pode estar aí em carne e osso, mas pelo menos o Skype funciona. Eu também. E aí a gente, como a Sonia pediu para a gente escrever uma coisa, um texto pequeno, caso a gente não conseguisse se conectar, então eu vou ler um pouquinho do que a gente escreveu, pensando um pouco que a gente vinha conversando com a Luciana, né, e ela, espero que ela consiga entrar, e pensando que cada um ia falar um pouco em relação a algumas coisas que a gente vem, né, fazendo junto com o Jasper e com a Jean. Mas então pensando um pouco que mais do que homenagear a Jean, né, numa aposentadoria ou lembrar do legado ou trajetória, que certamente são, obviamente, né, merecedoras de muitas homenagens, o que eu gostaria de destacar, na verdade, é a contemporaneidade da presença intelectual, né, a atualidade da contribuição da Jean, e o entusiasmo e abertura de pensamento com que ela participa das conversas e dos diálogos com alunos e colegas. Em um artigo há alguns anos, a Marisa Peirano perguntava criticamente se performance era um tema ou teoria. Estariam os estudos em performance rumando em uma direção para fora da antropologia? Ou, se a performance era um tema, o que haveria de novo nessas análises? Aquela crítica apontava então para uma ambiguidade que ali se tornava um problema, tanto teórico quanto disciplinar, e reclamava por uma definição. Eu queria apontar para a contribuição das reflexões da Jean nos estudos em performance como caminhando de uma certa forma num sentido contrário a essa definição. São justamente a pluralidade e a abertura para a possibilidade de exploração de diversos engajamentos, sejam eles teóricos, etnográficos, disciplinares, e não a preocupação com a formulação de um paradigma que fomenta os estudos, e os trabalhos da Jean têm certamente contribuído para essa inquietude intelectual. Essa inquietude não deve ser confundida com uma imprecisão. O próprio estudo desenvolvido pela Jean em parceria com a Luciana, e ela vai falar sobre isso mais tarde, né, eu acho, sobre os usos do conceito de performance no Brasil, já ressalta sua insistência em uma contínua reflexão sobre essas abordagens e suas implicações na configuração do pensamento social contemporâneo, em particular na antropologia. É essa preocupação que se destaca, por exemplo, em dois de seus artigos bastante citados quando se fala no campo de estudos da performance no Brasil. Um sobre a fixação da narrativa, publicado em Horizontes Antropológicos nos anos 90, e outro, publicado uma década depois na Ilha, onde ela reflete sobre a diversidade da performance com paradigma analítico. Em ambos os artigos, a Jean apresenta aquela que é uma de suas mais importantes contribuições para esse campo no Brasil, que é a articulação do diálogo intelectual com os estudos em linguagem, desde a chamada etnografia da fala, análise de discursos e os estudos de arte verbal. Enquanto uma parte da produção no campo de estudos da performance na antropologia brasileira está marcada por uma forte influência dos últimos trabalhos de Victor Turner pelos trabalhos de Richard Schechner, se aproximando bastante dos estudos em teatro, a contribuição da Jean abriu significativamente tanto o leque de referências teóricas, quanto colocou a antropologia da linguagem, em seu sentido mais amplo, no centro desses debates. As discussões analíticas e etnográficas, estimuladas por esses e inúmeros outros trabalhos da Jean, assim como a sua própria pesquisa sobre o campo de estudos da performance no Brasil, nos motivaram a organizar o
primeiro colóquio Antropologias e Performance em 2009 na UFSC. Naquele encontro, coordenado pela Jean, pela Luciana Hartmann e por mim, e organizado com a colaboração do Scott e de outros participantes do Gesto, como a América Larraín, Carlos Cardenal, Isabel de Rose e vários outros então alunos do PPGás, contamos com a participação de vários pesquisadores da antropologia e de outras disciplinas e com a presença de Richard Bauman como conferencista. O diálogo intenso naqueles 4 dias deu origem a várias publicações, mas ainda mais importante, promoveu o surgimento de vários novos trabalhos nesse campo e novas redes de troca que se materializaram em grupos de trabalho, em encontros em outros centros e na circulação de pesquisadores por esses novos caminhos. O próprio Gesto, Grupo de Estudo em Oralidades e Performance, que a Jean fundou na UFSC, que novamente a Luciana vai falar sobre ele, nessa história do Gesto, passou por várias transformações com a chegada do Scott e da Evelyn como docentes e a presença de novos alunos, novos temas, novas pesquisas, novos membros, novas articulações. O desejo de manter a contínua reflexão que os trabalhos da Jean demandam dos estudos em performance e de trilhar novas aberturas neste campo no Brasil, levou à organização de um segundo colóquio em 2012. Propusemos naquele momento um encontro que se movimentasse através das articulações entre antropologia e performance, sem reduzi-las a uma antropologia da performance. Nesse sentido, estendemos nossas redes para incluir novos artistas e pesquisadores, do Centro em Estudos da Performance em Nova York, ao Interreading Performance Cultures em Berlim, de artistas cênicos de Brasília a artistas plásticos de Florianópolis. Esse foi um encontro que nos surpreendeu bastante. Se os nossos olhares organizadores iam marcadamente da antropologia, o público respondeu de muitos outros lugares, vindo da literatura e do teatro, da saúde e da música, mostrando assim, mais uma vez, a interdisciplinaridade que atravessa os estudos de performance. Em novembro desse ano, agora em 2015, esperamos poder realizar um terceiro encontro que continue esse projeto de diversas questões e disjunções insistentemente indisciplinadas. Essa pequena história dos estudos de performance no Brasil, olha, Luciana, essa pequena história mostra que os estudos de performance no Brasil certamente não estão contidos por limites disciplinares e percorrem muitos campos, da antropologia às artes cênicas, das artes expressivas aos estudos de tradução, para citar apenas alguns. Na antropologia em particular, os estudos em performance atravessam uma pluralidade de campos etnográficos. O amplo conjunto de TCCs, mestrados e doutorados orientados pela Jean não só dão uma amostra dessa diversidade, mas, mais importante, eles apontam para o seu papel central na própria produção de tal diversidade. Aqui, nesse colóquio, já foram encontradas várias dessas pesquisas e pesquisadores, mas eu queria reforçar a amplitude do conjunto de trabalhos que são fomentados pela influência intelectual da Jean no campo de estudos de performance, apontando para alguns outros. Apenas como exemplo, podemos lembrar de sua orientação do trabalho de graduação sobre a experiência transformadora do teatro político no Peru, ou sobre o boi de mamão no Sambaqui. Podemos também lembrar do trabalho de vários de seus orientandos de mestrado sobre narrativas e itinerários terapêuticos, ou ainda mencionar as teses de doutorado que ela orientou sobre os usos da linguagem, sejam eles entre mudos no Piauí ou na fala ritual da prática xamânica. Como disse no início, minha intenção não é contar para um legado, mas ressaltar a atualidade dessa presença intelectual. Então, termino lembrando que uma das consequências da aposentadoria da Jean, uma ótima consequência, é que agora ela tem muito mais tempo para participar das bancas de qualificações de projetos de pesquisa dos novos alunos que continuam a dar vida ao grupo de estudos em oralidade e performance e a esse campo de estudos no Brasil. Fica então aqui não só a minha admiração, mas também o muito obrigada a Jean. Boa tarde.
A gente tem falado aqui sobre a contribuição antropológica da Jean. Tem uma longa história e é bem conhecida entre nós. Então eu gostaria primeiro aproveitar esse evento para agradecer a ela, que para toda a ajuda que ela tem feito para mim e para os seus alunos que passaram por sua vida, tanto pela sua orientação antropológica quanto a vida pessoal. Que quem foi orientado por ela sabe que ela foi mais do que uma orientadora da parte teórica. Ela se estendeu muito a mão para ajudar as alunos em questões mais do que só da antropologia. Eu descobri o livro dela, que a Laura tinha falado sobre xamanismo, igual ela citou na Espanha. Eu conheci esse livro nos meados dos anos 90 em Chicago, durante minha graduação, por causa de um artigo escrito por meu orientador naquela época sobre o poder dos sonhos, Tupi. E eu fiquei apaixonado por esse livro, a maneira que a Jean e o Gerald Bear, trabalham com o conceito do xamanismo. Então, era, como a Laura tinha falado, os poucos livros naquela época, 92, e depois o xamanismo no Brasil, em 96, que eu fui vendo mais coisas interessantes ainda. Como o xamanismo, o subtítulo desse livro era Xamanismo Sul-Americano, e esse foi Xamanismo no Brasil. Aí eu conseguia conhecer os artigos de outros professores, né, sobre ayahuasca e outras questões que não estavam na primeira. Então, depois, em 99, eu conheci a Jean pessoalmente uma banca de doutorado que ela participou em Brasília sobre xamanismo Yanomami. E essa, naquela época, estava começando de trabalhar com isso, e eu depois, uma ex-aluna daqui, Carmen da Silva, que trabalha com o Xetá, ela sugeriu que eu procurasse a Jean para me orientar sobre xamanismo Yanomami, mais como um fenômeno geológico, que ela posteriormente foi, eu acho que o que vem sendo falado com a Laura é essa ideia de xamanismo como fenômeno geológico. Então ela é mais abrangente do que esses conceitos mais clássicos de figuras. E também a questão do gênero, que eu acabei encontrando na área, não esperava, mas eu encontrei uma mulher, xamã Yanomami, que colaborou, foi essencial para minha entrada. Assim, ela foi uma parceira mais do que as outras, mais experiente. Ela é mais jovem e mais paciente, e para ensinar sobre coisas da linguagem e cantos. Bom, hoje, como ex-aluno da Jean, eu queria só comentar algumas coisas sobre talvez uma síntese que eu vejo como essas três áreas que foi falado mais cedo, né? Que a Luciane se falou, né? Porque a saúde é uma problemática que tem todos os estudos, né? Não todos, mas a maioria das pessoas que vão trabalhar com grupos indígenas hoje. É muito difícil de não encontrar esse problema. E xamanismo e performance, bom, os xamãs, a maneira de interagir com pessoas em campo, até a própria sociedade, você vê que eles são os grandes atores, né? Eles não são na parte do mundo invisível e essas sabedorias, mas eles são na frente de outras partes, não só dessa parte de curandeiro ou pessoa que lida com esse mundo invisível. Então, a ideia de praxis social xamânica, então eu só pensei, a gente pode pensar um pouco disso, que a Jean tem trazido isso não só para a questão das sociedades indígenas, mas o que eu encontrei com os Yanomamis é que o Jean orientou pelo menos 5 trabalhos, né? Você fazia parte de banco, né? Foi
fui o Jacqueline, fui o Marcos Pellegrini, eu, a Nádia, né? E a Maria Neis, você está na banca dela. Então são 5, e agora o Kelly está aqui, então nós temos muita gente que tem trabalhado, e essas áreas são, todo mundo tem trabalhado com essas 3 áreas. Então assim, a minha pergunta para vocês seria, como você vê essa relação entre os tucanos, né? Ou seja, essas áreas geográficas, né? Os grupos a norte e noroeste, os tucanos e os Yanomamis, que os Yanomamis sempre é aquela coisa lá isolado, mas eu não vejo tão isolado quando a gente vê, não são questões xamânicas, né? Mas só queria ver como você acha isso. É uma coisa caiu na sua cola, não sei. Não sei a expressão em inglês, fell in your lap. Porque parece que você é magnética para essas. Né? E foram mais ou menos os últimos 10, 15 anos. Eu não sei se eu entendo, Jeffrey, por que eu acabei com essa associação com pessoas que trabalham com Yanomami. Não, o caso do Marcos, que é uma pena que ele não está participando, é muito diferente. Marcos me conheceu via saúde. Sim. Ele era médico. Mas, de fato, o interesse em Marcos em antropologia era muito mais do lado de performance e não era, em antropologia, não era com saúde. Sim. Mas ele veio aqui porque eu conheci ele via a questão da saúde. Agora, das bancas, trata da minha amizade com Alcida Ramos. Sim. Essa foi a Maria Neis. Sim. E o Jacqueline, eu e a Nádia. A Jacqueline passou por Oscar. Oscar. Não, a Nádia foi saúde. A Nádia, porque ela foi depois, nós estávamos aqui hoje na manhã, que ela foi depois para trabalhar com o Yanomami, mas ela entrou comigo em saúde que não tinha nada a ver com indígena. E eu acho que foi outra aventura da Nádia. Não foi a mim. Sim. Então, agora eu só queria falar um pouco sobre o que eu entendo, eu queria citar um pouco do seu trabalho com performance, sua perspectiva da performance, porque foi uma linha que eu estava familiarizado um pouco antes de nós conhecermos, e a gente foi trabalhando mais com isso. Tentando colocar como a questão da arte verbal e a etnografia da fala, que é a base vamos dizer, performance que é trabalhado nos Estados Unidos com essas pessoas que, como Scherzer, Bauman, Briggs e o seu próprio professor Bauman, como eles destacaram essa questão não só da arte verbal, mas a lado estético da performance, que abriu para muitas áreas. E no seu caso, você ressaltou os aspectos estéticos no xamanismo, aciona com a questão do diálogo, as narrativas, o corpo. Tem um artigo que você escreve sobre a roupa, né? A roupa, você é a que você veste. Eu não sei se as pessoas têm lido isso, mas é interessante que você usa essas kushmas que eles usam, né? Essa roupa, né? E esses desenhos, né? O gráfico que alguém mencionou mais cedo, falar sobre a cosmologia e os valores de o poder, né? Uma questão central nos seus trabalhos também. Então esses temas também, a gente que não trabalha com grupos indígenas, é bom saber que esses são fundados em questões centrais no pensamento contemporâneo, antropológico, como cultura, a relação entre o saber e o conhecimento, o pensamento e o fazer, a thought in action, né? E o praxis, dessa maneira de trazer a reflexão teórica para a prática. Então, essa questão,
quando eu fui para campo, eu queria falar sobre o Praxis como uma espécie de orientação. Eu tinha mencionado para a Rita que na formação a gente tem uma sala de aula e nós aprendemos durante a sala, depois da sala e volta essas coisas, esse ritmo, um ritual da formação. Então, eu lembro o Roberto Cardoso de Oliveira falou uma vez que as alunos aprendem muito nos corredores, né? Então, assim, depois a reflexão, durante a reflexão, dessa performance que os professores, os atores fazem, a gente reflete sobre isso. Então, eu acho que é interessante que a própria orientação que eu tive com o Jim me permitiu, assim, não durante a preparação para o campo, mas em campo, essas coisas que fui aparecendo, né? Essa fluidez que a Jim conseguia passar, em vez de ficar procurando aquela que está no projeto, né? Ou seja, eu nunca esperava de trabalhar com uma chamar feminina e essa aqui acaba acontecendo. Então, eu tinha muito apreensão de essas questões sobre FUNAI, essas coisas de autorização, e eu tinha lido nos prefácios sobre complicações com SPI, FUNAI, e esse processo burocrático, uma outra coisa, né, da orientação foi mais fácil. Naquela época o CNPq estava pedindo a avaliação ética dos projetos e tinha que passar por isso, e isso foi tranquilo, né? Eu acho que eram mais os passos burocráticos para entrar no campo e no final das contas esse processo foi fácil. E dessa orientação voltada para a perspectiva de performance, também sobre os missionários. A Jean também me ajudou a pensar um pouco sobre os missionários que a gente ia encontrar no campo, né? Que eu estava lá já tremendo os missionários com a ideia de tirar, né, qualquer tipo de prática xamanística e colocar a Bíblia né, enfim. Aí essa parte que a Jean, né, me colocou no meu lugar, diz: Jeffrey, você não tem nenhum tipo de privilégio de estar lá. Você é igual, mas, né, a sua postura como pesquisador, você não pode ser pensado que você está lá trazendo uma coisa para eles, assim, uma coisa que, né, a sua posição não é superior, coisa do tipo. Então não entra em conflito com eles por causa disso. Aí realmente eu tirei um pé para trás e essa ajudou bastante. Eu não sei se alguém aqui que vai trabalhar com grupos indígenas ou está trabalhando, mas essa questão do relação com missionários era uma coisa que eu aprendi de respeitar. Então essa foi importante. Então, outra coisa que eu queria falar é sobre um exemplo dessa questão da produção, conhecimento crítica, que eu entendo como praxis, a passagem dessa conhecimento, na transmissão do conhecimento que Jean conseguia fazer numa disciplina para outra área das ciências, da área da medicina. Numa disciplina chamada Introdução a Estudo de Medicina, em 2009, os alunos da medicina estavam na primeira fase do curso de medicina aqui na UFSC, e como trabalho final, era Jean e mais 2 estagiários do doutorado, eu e o Daniel, e no final os alunos fizeram uma peça de teatro para demonstrar como os conceitos trabalhados na aula, como eles eles conseguiram fazer essa peça que tratava os sistemas e processos de saúde e doença, né, e um certo olhar que eles adquiriram em pouco tempo, né, sobre um olhar mais reflexivo sobre a biomedicina. Então eu consegui ver isso numa peça e isso foi fantástico. E eu nunca tinha visto isso, um antropólogo que conseguia fazer
uns alunos que estavam estudando anatomia e essas ferramentas de saúde, eles conseguiram realmente capturar as ideias e colocar uma peça. Então, eu fiquei muito impressionado com isso e eu espero ver esses médicos trabalhando, né, no futuro. Talvez dessas me atendeu hoje. Eu estava na clínica de manhã. Então, bom, então para concluir, eu queria dizer que com Jean, que eu conheci uma professora exemplar, todo mundo aqui tem falado isso, engajado com os seus projetos e para formar seus alunos. E essa é uma coisa, primeira vez, do graduação do mestrado para cá, eu só conhecer com a Jean. Eu não tinha falado isso em Nashville, agora eu estou falando, tá gravado. Obrigado, Jean, e obrigado por me convidar a Nashville para falar sobre xamanismo lá. E para aqueles que têm sido orientados por elas, eles sabem que eu estou falando aqui, né, que vai além dos livros, né, vocês levam para o campo, né, e as outras áreas também de conseguir, não só da antropologia, eu mencionei medicina. E tudo isso ela tem conseguido, e eu esperamos passa essa saber do seu saber passa para nosso fazer. Tá bom?